Durante o tempo de Pedro, conhecido também como Simão, o mundo estava sob a vasta influência do Império Romano. A Galileia, onde Pedro nasceu, era uma região vibrante e culturalmente diversa. Era conhecida por suas atividades econômicas, focadas principalmente na agricultura e na pesca. As margens do Mar da Galileia serviam como um importante centro de pesca, onde Pedro trabalhava diligentemente. Pedro nasceu em Betsaida, mas se estabeleceu em Cafarnaum, outra cidade às margens do Mar da Galileia. Ele vinha de uma família comum que ganhava a vida com a pesca. Esse trabalho era essencial na região e ajudava a sustentar inúmeras famílias. A profissão de pescador exigia resiliência e muito esforço físico, qualidades que posteriormente moldariam sua personalidade como discípulo. Pedro tinha um irmão chamado André, que também se tornaria um dos primeiros seguidores de Jesus. Juntos, Pedro e André trabalharam como pescadores, provavelmente em sociedade com outros parentes ou sócios, como era comum na época. A figura de Pedro é frequentemente associada à de um homem espontâneo, impulsivo e naturalmente líder, características notórias desde seus dias de pescador. A vida na Galileia durante o primeiro século era marcada pela influência judaica e pela prática continuada das tradições hebraicas. Pedro, sendo judeu, cresceu em um ambiente profundamente enraizado nas escrituras e tradições religiosas. Os galileus, em geral, eram conhecidos por sua forte identidade regional e fervor religioso. Esse pano de fundo cultural e espiritual não só moldou a infância de Pedro, mas também forneceu a base de seu entendimento religioso. A coexistência com o controle romano influenciou a perspectiva e as interações futuras de Pedro, especialmente quando ele começou a espalhar a mensagem de Jesus em um mundo predominantemente pagão. Política e socialmente, os judeus viviam sob o domínio romano e lutavam para manter suas práticas culturais e religiosas. Esse cenário ressoou nas futuras missões de Pedro e tornou suas viagens missionárias mais complexas. Nação judaica em meio a essa turbulência. Essa influência não parou somente na religião. A forte liderança e persuasão vistas em Pedro mais tarde podem ser atribuídas, em certo grau, a esse ambiente social combativo. Características como resiliência e determinação se destacaram, qualidades que seriam cruciais durante seu papel no início do cristianismo. Através dessa visão do contexto histórico e familiar, podemos ver como Pedro era uma figura profundamente conectada com seu entorno, moldado por uma educação robusta e pela vida comunitária em uma região peculiar como a Galileia. A base familiar e social não só formou seu caráter, como também preparou Pedro para assumir papéis além do que ele poderia ter imaginado, liderando e influenciando a emergente comunidade cristã. Essa introdução ao mundo de Pedro serve para abrir nosso entendimento sobre como suas origens simples e suas sólidas raízes culturais o prepararam para a jornada transformadora que viria a seguir, ao lado de Jesus de Nazaré. É este contexto que proporciona uma perspectiva integral sobre a significância de Pedro na história do cristianismo, preparando-nos para entender as decisões e ações que moldariam sua vida ao lado de Jesus. Pedro, nascido Simão, era um típico pescador da Galileia até o dia em que sua vida deu uma guinada monumental. O encontro com Jesus começou simplesmente quando ele estava exercendo sua profissão. Jesus passava por Cafarnaum e viu Simão lavando suas redes após uma longa noite sem sucesso na pescaria. Foi ali que Jesus dirigiu a Simão um convite que mudaria não apenas sua vida, mas a história do cristianismo. Jesus pediu a Simão que voltasse ao mar para pescar,
apesar do ceticismo que Simão sentia após uma noite infrutífera. Obedecendo à instrução, Simão lançaram as redes mais uma vez e pegou uma quantidade espetacular de peixes, um milagre que impressionou a todos os presentes. Esse feito não foi apenas um sinal do poder de Jesus, mas também um anúncio de sua capacidade de transformar vidas comuns. Nesse momento, Jesus fez um convite especial a Simão. Venha comigo e eu farei de você pescador de homens. Essa frase ressoou profundamente em Simão, que juntamente com seu irmão André, deixou tudo para seguir Jesus. O chamado não foi apenas para seguir Jesus, mas para se envolver em uma missão maior, desafiando Simão a ver além de suas ocupações cotidianas. A partir deste ponto, Simão se tornou um dos primeiros e mais próximos discípulos de Jesus. Durante essa jornada, Jesus conferiu a Simão um novo nome, Pedro, que significa rocha. Essa renomeação não era meramente simbólica, mas um prenúncio do papel vital que Pedro desempenharia. Jesus enxergava nele uma firmeza que serviria de base para a futura igreja, mesmo que às vezes a impulsividade de Pedro disfarçasse isso. Esse momento também representou uma transformação pessoal. De pescador humilde, Pedro se tornaria um líder espiritual. Seu novo caminho implicava aprender das parábolas, testemunhar milagres e compreender uma nova visão espiritual do mundo. Pedro, em sua essência, foi desafiado a enxergar a si mesmo não apenas como um seguidor, mas como um futuro construtor de comunidades de fé. O chamado foi radical. Pedro deixou redes, barco e sustento por uma vida de incertezas ao lado de Jesus. Essa escolha mostrava uma fé inicial e profunda que seria testada inúmeras vezes. A convivência próxima com Jesus permitiu a Pedro absorver ensinamentos que ele não poderia continuar sua vida sem compartilhar. Essa transformação começou com um simples "siga-me", mas culminou em um compromisso que o guiaria por toda a vida. O chamado por Jesus foi o início de um relacionamento complexo e profundo. Para Pedro, não era simplesmente seguir um mestre, mas se tornar participante de um plano divino maior. Esse novo caminho afetaria cada aspecto de sua vida, levando-o a ser emblemático para muitos que veriam nele uma fonte de inspiração e fortalecimento de fé. O chamado pessoal de Pedro ecoa através dos tempos como um exemplo de transformação e entrega total. Com esse novo nome e identidade, Pedro aprendeu com Jesus a ver as verdadeiras dimensões da liderança: servir, sacrificar e moldar comunidades. A transformação de Simão para Pedro significa a capacidade de Jesus de ver além da superfície, reconhecendo em cada pessoa não apenas quem somos agora, mas quem podemos nos tornar em sua visão divina. O ministério de Pedro ao lado de Jesus foi uma jornada de aprendizado, desafios e momentos extraordinários. Desde o início, Pedro foi escolhido não apenas para testemunhar, mas para participar ativamente dos eventos que moldaram a mensagem de Jesus. Ele não era apenas um discípulo, ocupava um lugar especial entre os 12, muitas vezes participando de momentos íntimos e reveladores da missão de Jesus. As experiências de Pedro com Jesus cobriam o espectro de ensinamentos, desde as parábolas proferidas às multidões até os sermões da montanha, cada um carregando lições profundas sobre o reino de Deus. Essas lições eram não só cruciais para sua própria formação espiritual, mas também para as futuras responsabilidades como líder na comunidade cristã. Um dos muitos eventos significativos foi a caminhada de Pedro sobre as águas. Este milagre começou quando Jesus, entre fortes ventos, caminhou sobre o mar da Galileia até o barco dos discípulos. Pedro, impulsivo e cheio de fé, pediu para ir até Jesus. Inicialmente ele caminhou, mas logo duvidou e começou a afundar. Jesus resgatou-o, uma poderosa lição sobre fé e dúvida que ele nunca esqueceria.
Outro ponto alto foi a transfiguração de Jesus. Pedro, junto com Tiago e João, testemunhou Jesus em sua glória divina ao lado de Moisés e Elias. Este evento extraordinário reforçou a identidade celestial de Jesus e deu a Pedro uma indescritível compreensão da missão divina que Jesus carregava. Foi um momento onde o céu e a terra pareciam se unir. Além dessas experiências diretas, Pedro também era um participante crítico das discussões e confrontos de Jesus com os líderes religiosos da época. Ao observar estas interações, Pedro viu em primeira mão como Jesus desafiava as injustiças e os conceitos espirituais rígidos, espalhando uma mensagem de amor e redenção acima de leis ritualísticas. Pedro também presenciou muitos dos grandes milagres realizados por Jesus, como a ressurreição de Lázaro e a alimentação das multidões com apenas alguns pães e peixes. Tais milagres não apenas solidificavam sua fé na autoridade de Jesus sobre a natureza e a morte, mas também mostravam a graça e a provisão divina em ação, levando Pedro a entender mais profundamente o poder e a compaixão de Jesus. Um dos momentos cruciais de todo o ministério de Pedro foi quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, declarou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão de fé foi um ponto de virada não apenas para ele, mas para toda a comunidade de discípulos, reforçando o reconhecimento de Jesus como o prometido Messias e Salvador. O ministério com Jesus também significava tempos de preparação constante. O treinamento diário de Pedro não se restringia apenas a lições, mas envolvia observar e participar, de aprender a pregar, curar e até a realizar exorcismos em nome de Jesus. Cada um desses momentos contribuiu para o desenvolvimento de seu papel como um líder espiritual. Nos 3 anos que seguiu Jesus, Pedro experimentou uma transformação pessoal. De pescador a apóstolo, seu crescimento espiritual era evidente em sua coragem e seu desejo desesperado de compreender e viver os ensinamentos de Cristo. Esta relação contínua e íntima estabelecida ao longo do ministério fez de Pedro um pilar da fé e um exemplo de fidelidade e aprendizado. Apesar das dúvidas e falhas, o tempo investido com Jesus, moldando seu caráter e sua fé, preparou Pedro para futuros desafios e vitórias. O ministério de Jesus com Pedro ao seu lado é uma narrativa que ilustra o poder transformador do discipulado genuíno e comprometido. Assim, Pedro se tornou um testemunho vivo da transformação possível através do ensino e do chamado divino de Jesus. Após a partida de Jesus, todo o aprendizado do ministério tornaria Pedro equipado para propagar a mensagem cristã, culminando em suas futuras lideranças e impactando gerações através de seus ensinamentos e exemplo de perseverança na fé. Pedro, enquanto seguia Jesus, vivenciou momentos de intensa fraqueza que o levaram a profundos arrependimentos. Um dos episódios mais notáveis dessa jornada foi quando Pedro, impetuosamente, pediu para andar sobre as águas até alcançar Jesus, que caminhava sobre o mar. Ele começou com grande fé, mas, ao temer o vento forte, começou a afundar, simbolizando sua luta entre a confiança e a dúvida. Jesus prontamente estendeu a mão e salvou Pedro, ressaltando a importância da fé inabalável. Esse episódio serviu como uma poderosa lição para Pedro sobre a importância de permanecer focado em Jesus, mesmo nos momentos mais desafiadores. Apesar de suas dúvidas esporádicas, a capacidade de Pedro de sempre voltar seu olhar para Jesus refletia uma redenção contínua. No entanto, talvez o mais doloroso momento de fraqueza tenha ocorrido durante a prisão de Jesus. Pedro, que havia prometido fidelidade incondicional, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, exatamente como Jesus havia predito.
Este episódio foi devastador para Pedro, deixando-o em lágrimas de arrependimento e vergonha por ter falhado em seu compromisso. A negação de Pedro, embora escura, se tornou um ponto crucial para sua compreensão pessoal de misericórdia e arrependimento. Esse fracasso não o definiu. Ao invés, proporcionou-lhe uma compreensão mais profunda da graça de Jesus. Após a ressurreição, Jesus, sabendo da dor de Pedro, deu-lhe a chance de afirmar seu amor 3 vezes, substituindo cada negação por uma reafirmação de amor. Essa tripla reafirmação não apenas resgatou Pedro da culpa, mas o fortaleceu para assumir responsavelmente o papel central na igreja nascente. Através do perdão, Pedro compreendeu a profundidade do amor de Jesus, uma lição sobre a natureza transformadora da redenção. Ele aprendeu a se perdoar e a ver em suas fraquezas oportunidades para crescer e servir melhor. Além desses momentos destacados, Pedro enfrentou outros desafios que testaram sua fé e suas reações, moldando-o como líder. Ele era visceral, muitas vezes falava impetuosamente antes de pensar. Em um momento, ele chegou a cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus, apenas para ser corrigido pelo mestre, que escolheu curar o ferido ao invés de incitar violência. Essas experiências ensinaram a Pedro lições críticas sobre controle emocional, paciência e a importância de confiar nos planos de Deus, mesmo que não os compreendesse completamente naquele momento. Cada erro cometido por Pedro servia a um propósito maior, templando sua capacidade de liderar e guiar outros com sabedoria e compreensão renovada. No fim, Pedro emergiu de suas adversidades com uma fé mais firme e inabalável. Ele se tornou não só um exemplo de falibilidade humana, mas principalmente de redenção e da capacidade de mudar e liderar com compaixão. As lições aprendidas através de suas fraquezas e subsequente redenção formaram a base de sua mensagem poderosa de esperança e fé. Após a ressurreição de Jesus, Pedro assumiu um papel crucial e revigorado na comunidade dos discípulos. A ressurreição não só trouxe evidência da divindade de Jesus, como também fortaleceu o compromisso de Pedro em liderar e difundir esses ensinamentos. A convicção de Pedro renasceu de suas fraquezas passadas, agora firmemente alicerçadas na certeza de que Jesus havia vencido a morte. As interações de Pedro com o Jesus ressuscitado foram transformadoras. Em uma das primeiras aparições, Jesus entrou em uma sala onde os discípulos estavam reunidos e deu-lhes o Espírito Santo com a missão de espalhar sua mensagem ao mundo. Neste momento, Pedro começou a entender plenamente o escopo e a seriedade de sua missão. Não apenas seguir, mas guiar o movimento nascente. Jesus, em uma conversa pessoal e simbólica com Pedro, na margem do mar da Galileia, perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Cada resposta afirmativa permitia que Pedro reafirmasse seu compromisso após suas negações anteriores. Com cada resposta, Jesus confiou a Pedro o pastoreio de seu rebanho, simbolizando um chamado para liderar e cuidar da crescente igreja. Essa instrutiva e profundamente pessoal conversa mostrou não só a confiança restaurada de Jesus em Pedro, como o estabeleceu indiscutivelmente como líder entre os apóstolos. Jesus instruiu Pedro a apacentar não só as ovelhas já em seu rebanho, mas a expandir sua missão para alcançar novas comunidades, espalhando a mensagem cristã de misericórdia e salvação. Após a ascensão de Jesus, Pedro foi uma das figuras centrais no grupo de discípulos. No Pentecostes, a chegada do Espírito Santo foi acompanhada de um dom vibrante, a capacidade de falar em línguas, permitindo que a mensagem fosse compreendida por diversos povos. Pedro, agora plenamente imbuído do Espírito, ergueu-se para pregar com uma paixão reverberante e esclarecedora.
Nessa pregação poderosa, Pedro anunciou a ressurreição de Cristo e pediu arrependimento e batismo em nome de Jesus, pregando a mensagem do novo reino de Deus. Este discurso não só foi um marco no início da igreja cristã, mas também testemunhou seu crescimento exponencial, com milhares convertendo-se à fé cristã. A plataforma de liderança de Pedro estava agora firmemente estabelecida. Outro exemplo de seu papel proeminente foi a cura de um mendigo coxo no portão do templo, feito em nome de Jesus. Essa ação não apenas reafirmou a autoridade dos apóstolos como líderes espirituais, mas demonstrou o contínuo poder divino atuando por meio deles. A cura milagrosa ecoava o próprio ministério de Jesus, reafirmando que sua obra continuava viva através de seus seguidores. Em meio a esse fervor evangelístico, Pedro também teve visões significativas que ampliaram ainda mais a sua missão. Uma delas foi a visão de um lençol descendo dos céus, cheio de animais considerados impuros pela lei judaica. Esta visão desafiava as noções tradicionais de pureza e anunciava a universalidade da mensagem cristã, que agora se estenderia além das fronteiras do judaísmo para alcançar gentios e todas as nações. Embora enfrentasse perseguições e prisões, como durante seu encarceramento por ordem do rei Herodes, Pedro continuava firme. Sua libertação milagrosa, narrada nos Atos dos Apóstolos, sublinhou sua confiança inabalável no cuidado divino. Cada desafio superado só aumentava sua determinação e reputação como líder indomável na igreja primitiva. No cerne de tudo isso estava a dedicação inabalável de Pedro ao comando de Jesus, de liderar sua igreja nascente. Seu papel após a ressurreição foi definir, e seu exemplo falou para gerações vindouras da importância da liderança carismática e de uma fé vividamente vivenciada e compartilhada. Pedro se tornou um alicerce, fundando não apenas igrejas, mas fortificando a essência do que significava ser cristão. Este envolvimento ativo e dinamismo na liderança após a ressurreição foi fundamental na consolidação da igreja primitiva, embutindo a crença cristã no tecido social e espiritual da época. A resiliência e a fé de Pedro sob o fogo do ministério tornaram-se uma inspiração para todos que se juntaram à fé e seguem imperturbavelmente até os dias de hoje. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se estabeleceu como um dos líderes proeminentes na igreja primitiva. Como principal apóstolo em Jerusalém, Pedro desempenhava um papel vital na orientação da comunidade cristã que estava em rápida expansão. Seu carisma, somado à sua forte fé, restabelecida após a renúncia e subsequente perdão, o destacava como um exemplo de forte liderança espiritual. Pedro tinha a importante tarefa de pregar e esclarecer as doutrinas emergentes do cristianismo. Nos Atos dos Apóstolos, sua pregação no dia de Pentecostes marcou um ponto crucial, pois deixou claro que a chegada do Espírito Santo era um cumprimento das profecias e uma prova do mandato divino para expandir o cristianismo além do judaísmo. O impacto de sua mensagem resultou em milhares de conversões. Além de suas poderosas pregações, Pedro também realizou muitos milagres que reforçavam a mensagem de Jesus e o espantoso poder divino. Entre eles, a cura do coxo na entrada do templo evidenciou a continuidade do poder de cura presente durante o ministério de Jesus, agora vivida através dos apóstolos. Estes eventos fortaleceram a fé dos novos convertidos e ampliaram a reputação da igreja. Os Atos dos Apóstolos também destacam como Pedro, ao lado de João, desafiou as autoridades judaicas após serem presos por causa de sua pregação e curas. Ao serem ameaçados, Pedro respondeu com coragem, reafirmando sua lealdade a Jesus acima de qualquer mandamento humano.
Essa determinação não apenas incentivou seus seguidores, como também demonstrou uma fé resiliente e confiante. Pedro também enfrentou desafios internos ao equilibrar eventos espirituais e práticas religiosas. Sua visão em Jope, de um lençol descendo do céu com animais impuros, se tornou um marco em reconhecer que o Evangelho não era exclusivo aos judeus, mas para todos. Essa visão revolucionou a maneira como a igreja abordava a conversão dos gentios, estendendo essa nova fé sem barreiras culturais restritivas. A liderança de Pedro também era essencial em decisões administrativas e espirituais cruciais. No Concílio de Jerusalém, ele era uma voz de influência ao debater se os gentios deveriam observar as tradições judaicas ao se converterem. Pedro enfatizou que a graça salvadora de Jesus era o suficiente para todos, moldando assim a prática inclusiva que definiria o crescimento futuro da igreja. Apesar de seu papel central em Jerusalém, Pedro enfrentou perseguições e desafios. Durante os difíceis primeiros anos do cristianismo, ele foi preso várias vezes. Uma célebre prisão foi quando ele foi libertado de forma milagrosa por um anjo enviando uma mensagem poderosa sobre o apoio divino à missão apostólica. Essa libertação não só inspirou mais seguidores, como testificou do propósito divino de sua liderança. A presença de Pedro na comunidade não se limitava só à liderança espiritual, mas também incluía aspectos sociais e comunitários. Ele incentivava a partilha de bens e o cuidado mútuo, promovendo uma cultura de comunidade que caracteriza a igreja primitiva. Sua liderança era um exemplo vivo do amor de Cristo, solidificando o cristianismo em uma rede apoiada não apenas em doutrinas, mas em ação social. Pedro também colaborou com outras lideranças, como Tiago e João, demonstrando uma abordagem colaborativa em vez de autoritária. Essa habilidade de trabalhar junto, unindo diferentes perspectivas, forjou um caminho para debates saudáveis e resolução eficaz de conflitos, essencial para o crescimento e estabilidade da igreja. A jornada de Pedro, desde um simples pescador até um líder corajoso e influente, é uma história de transformação e dedicação. Sua liderança na igreja primitiva não apenas ajudou a estabelecer o cristianismo como uma força significativa no mundo antigo, mas também deixou um legado de fé, coragem e adesão à missão de Jesus que ressoaria por gerações. Finalmente, a importância de Pedro na igreja primitiva está enraizada em sua capacidade de superar desafios, inspirar através do exemplo pessoal e permanecer fiel à mensagem de esperança e salvação que Jesus pregou. Ele guiou a igreja com um coração arrependido, mas corajoso, personificando a renovação e resiliência da fé cristã em tempos de adversidade. Dentro da igreja primitiva, Pedro enfrentou uma série de conflitos e controvérsias que testaram seus lideranças e convicções. Uma das disputas mais significativas envolveu o apóstolo Paulo e a questão da circuncisão, que abordava a inclusão dos gentios na fé cristã sem a necessidade de seguirem todos os rituais judaicos. Este foi um ponto controverso que desafiou a coesão e identidade da igreja nascente. Inicialmente, a igreja era amplamente composta por judeus que seguiam tradições mosaicas. No entanto, a crescente presença de gentios convertidos trouxe a questão à tona sobre se eles deveriam ser submetidos a práticas tradicionais judaicas, como a circuncisão. Isso gerou debates intensos e divergências dentro da comunidade cristã, onde Pedro muitas vezes assumiu uma posição de mediação. Pedro, apesar de sua base judaica, foi influenciado por uma visão divina que desafiou seu entendimento tradicional. Esta visão sinalizou que o evangelho deveria se estender além das fronteiras do judaísmo.
Enquanto essa nova abertura era conforme o espírito do ensino de Jesus, ela enfrentou resistência daqueles que queriam manter a continuidade das tradições judaicas como um pré-requisito para a fé cristã. O encontro de Pedro com Cornélio, um centurião romano não circuncidado, foi um evento chave. A aceitação de Cornélio à fé, após o batismo pelo Espírito Santo, sem aderir às práticas judaicas, ilustrou a nova direção inclusiva que a igreja deveria adotar. Pedro estava convencido de que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, um passo radical para muitos membros da igreja mais conservadores. Tais acontecimentos culminaram no Concílio de Jerusalém, onde Pedro foi uma voz influente que defendeu que a fé em Jesus e a graça eram suficientes para a salvação. Ele argumentou que impor o jugo da lei judaica a gentios convertidos era desnecessário e contrário ao espírito de liberdade que o cristianismo prometia em Cristo. Esse consenso foi crucial para a expansão pacífica e coesa da igreja em territórios gentios. Contudo, Pedro também enfrentou críticas pelas suas mudanças de posição. Em uma ocasião, Paulo o repreendeu por se afastar dos gentis ao serem criticados pela facção judaizante. Isso ilustrou o desafio contínuo de equilibrar práticas culturais e doutrinárias enquanto liderava uma igreja globalmente diversa. Ao final, as controvérsias que Pedro enfrentou não apenas testaram sua liderança, mas também a força e a flexibilidade de uma igreja jovem e em crescimento. Embora houvesse resistência, as decisões tomadas sob sua liderança ajudaram a configurar um cristianismo mais inclusivo e universal, definindo seu legado como alguém que equilibrava tradições antigas com uma nova visão de comunidade e fé. Pedro, portanto, torna-se um símbolo da habilidade de evoluir e adaptar-se a novos tempos e desafios. Esta capacidade de guiar as comunidades cristãs através de complexidades multiculturais deixou um impacto indelével, pavimentando o caminho para um cristianismo enraizado em inclusão, graça e unidade no meio da diversidade. As viagens missionárias de Pedro desempenharam um papel vital na disseminação do cristianismo no mundo antigo. Apesar de ser mais associado a Jerusalém e às comunidades judaicas cristãs, Pedro também empreendeu viagens significativas que contribuíram para a expansão da igreja em territórios gentios. Essas missões eram cruciais para estabelecer novas comunidades cristãs e fortalecer a fé através das regiões que ele visitava. Um dos episódios marcantes das viagens de Pedro inclui sua presença em Samaria, onde ele e João confirmaram o batismo dos samaritanos e asseguraram que recebessem o Espírito Santo. Isso foi um marco para integrar de forma mais completa os samaritanos em uma comunidade cristã nascente, anteriormente dividida por barreiras históricas e culturais, mostrando a universalidade da mensagem cristã. Pedro também é associado a Antioquia, uma das primeiras cidades onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Antioquia ficou conhecida como um centro de irradiação de missões para o mundo gentil, e a visita de Pedro consolidou sua importância dentro do movimento cristão. Sua interação com a comunidade nessas regiões ajudou a reforçar a coesão e a unidade entre judeus e gentios. Paralelamente às suas viagens, os escritos atribuídos a Pedro, nomeadamente 1 Pedro e 2 Pedro, são fundamentais para compreender seu legado teológico e pastoral. Estas cartas fornecem instruções e encorajamento às igrejas sofrendo perseguição, enfatizando temas de esperança, perseverança e conduta cristã em meio a tribulações, refletindo o contexto da igreja primitiva enfrentando adversidades. A primeira carta de Pedro é um apelo à santidade e resiliência,
focando na importância de viver uma vida exemplar e de testemunhar através do comportamento, enquanto aguarda a plenitude das promessas divinas. Este documento demonstra a preocupação pastoral de Pedro com os cristãos dispersos, oferecendo conselhos práticos e espirituais para sustentar a fé em tempos difíceis. Já a segunda carta de Pedro foca em alertar contra falsos ensinamentos e encorajar a igreja a manter a verdade do Evangelho. Ela destaca a certeza do retorno de Cristo, reforçando a necessidade de crescimento espiritual contínuo e vigilância moral. Tanto em suas viagens como em seus escritos, Pedro exemplificou uma liderança que promoveu a introspecção, a integridade e a fidelidade ao legado de Jesus. Esses escritos, além das suas missões, também refletem os desafios que a igreja enfrentava. As cartas são repletas de conselhos que lidar com perseguição, heresias emergentes e a necessidade de manter a unidade e integridade doutrinária. Desafios estes que Pedro confrontou e endereçou pessoalmente em sua liderança missionária. Por meio de suas viagens e escritos, Pedro ajudou a moldar a doutrina e a prática da igreja primitiva, garantindo que os ensinamentos autênticos de Jesus fossem preservados e propalados. Sua habilidade de vincular, pastorear, ensinar e guiar espiritualmente solidificou seu papel como um dos mais influentes apóstolos do cristianismo inicial, impactando profundamente as comunidades cristãs em várias regiões. Em resumo, a dedicação de Pedro às viagens missionárias foi complementada por suas cartas, que proporcionavam orientação e inspiração contínua. Seus esforços transcenderam gerações, influenciando não apenas a estrutura organizacional e espiritual da igreja na época, mas também deixando um legado duradouro que enriquece a narrativa cristã até os dias de hoje. As tradições sobre a morte e o martírio de Pedro são profundas e refletem seu papel singular como apóstolo de Jesus. Acredita-se que Pedro encontrou seu destino em Roma, sob a sombra intensa da perseguição aos cristãos conduzida pelo imperador Nero. Roma, conhecida por sua hostilidade extrema em períodos de perseguição, representava o último palco de Pedro e seu destino final como líder apostólico. Segundo as tradições da igreja primitiva, Pedro foi condenado à crucificação, um método doloroso e humilhante comum na época, reservado para os criminosos de mais baixo nível. No entanto, em um gesto de humildade e devoção, Pedro, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este ato é visto não apenas como um sinal de profundidade espiritual, mas também como a expressão de sua crença na grandeza de Cristo comparada à sua. Embora os detalhes exatos e cronológicos do martírio de Pedro sejam incertos, a narrativa serve como um testemunho do seu compromisso irrevogável à fé cristã. A sua morte simboliza o sacrifício máximo e consolida seu testemunho de vida, já que escolheu o sofrimento pela causa da fé e do Evangelho que ele dedicou a proclamar ao longo de sua vida apostólica. O local presumido do martírio de Pedro é tradicionalmente identificado como a Colina do Vaticano em Roma. Seja qual for a precisão histórica dos detalhes, o legado de seu martírio foi significativo para a Igreja nascente. Seu exemplo de fé diante da perseguição e morte inspirou muitos cristãos em tempos de adversidade, tornando-se um pilar de coragem e resiliência cristã. A veneração de Pedro como mártir foi central para a formação da identidade e da memória coletiva da Igreja. Ao longo dos tempos, sua figura foi intrinsecamente vinculada a Roma, dando origem a tradições que solidificaram a cidade como um ponto nodal de importância espiritual e liderança dentro do cristianismo, especialmente em contextos católicos.
A história de sua morte e martírio transcende simplesmente o ato histórico. Ela se conecta profundamente com a narrativa maior de redenção e testemunho de vida. Em sua morte, Pedro consolidou não só seu papel como o primeiro entre os apóstolos, mas também exemplificou a força transformadora da fé cristã que nutriu e guiou suas decisões até o último suspiro. Assim, mesmo diante da morte, Pedro continua a ser uma presença viva através da sua coragem e compromisso. Seu martírio é uma lembrança persistente da energia e da entrega mais profunda do cristão ao Evangelho, reafirmando a crença de que o poder da ressurreição supera qualquer desafio mortal, fulminando com luz o caminho de cada crente nas trevas da perseguição e dúvida. Pedro, como figura central do cristianismo primitivo, deixou um legado duradouro que continua a reverberar ao longo dos séculos. Seu papel como o autor de cartas significativas e sua liderança na igreja primitiva lançaram bases sólidas para o desenvolvimento teológico e organizacional da igreja em suas dimensões teológica e prática. Ele não apenas exemplificou a transformação pessoal através da fé, mas também antecipou a evolução do cristianismo em uma instituição global. Um dos aspectos mais duradouros de seu legado é o impacto teológico atribuído a ele, particularmente no contexto da sucessão apostólica e da evolução do papado. Pedro é frequentemente referido como o primeiro Papa da Igreja Católica Romana, simbolizando o início de uma linha de líderes espirituais que continua até hoje. Essa tradição sublinha a importância do papel de Pedro como uma figura de unidade, integridade e guia moral dentro da igreja. Além disso, a influência duradoura de Pedro é vista em sua representação como um símbolo de fé e redenção. Ele é lembrado não como um líder infalível, mas como alguém que superou falhas e dúvidas pessoais para se tornar uma pedra fundamental na construção da igreja. Sua história pessoal ressoa com muitos crentes que encontram nas suas lutas e redenções um exemplo inspirador de perseverança e transformação através da fé. O legado de Pedro também se manifesta em sua relação com a diversidade e a universalidade do cristianismo. Ao liderar a igreja em momentos de expansão cultural, ele ajudou a moldar uma visão inclusiva que acolhia judeus e gentios, homens e mulheres, em uma única fé. Essa visão global e unificadora é uma parte crítica de seu impacto duradouro, refletindo a mensagem universal do Evangelho que transcende todas as barreiras. Culturalmente, Pedro inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo dos séculos, solidificando sua imagem como um dos pilares do cristianismo. Sua vida e legado são celebrados através de festivais, homenagens e a continuidade de suas lições em sermões e ensinamentos na igreja. Este impacto cultural reforça sua presença não apenas na fé, mas também no tecido cultural e histórico da civilização ocidental. O legado de Pedro vive, portanto, não só nos textos sagrados e tradições religiosas, mas também no simbólico constante de seu testemunho de vida como um modelo de liderança servil, fé resiliente e compromisso com a mensagem de Jesus. Seus ensinamentos e exemplos continuam a inspirar e guiar milhões de cristãos em todo o mundo, perpetuando sua influência e relevância na história contínua do cristianismo.